Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo ao Trulicast. No episódio de hoje nós falaremos sobre a Gin Crazy. Para quem não sabe, a Gin Crazy foi uma época extremamente escura do gin. Então fiquem ligados que a partir de agora vocês vão entender essa história, como começou e o que aconteceu. E para começar essa história, vamos falar que no século XVIII, Londres passou por uma das suas piores fases, que foi uma fase de bebedeira de 50 anos. Em 1689, William de Orange, que era sobrinho do rei James II, ele chegou à Inglaterra com uma armada holandesa poderosa e ele foi trazido pelos próprios parlamentares ingleses, que o trouxeram na época da Revolução Gloriosa. E com essa super armada, ele acabou tomando o poder sem problema nenhum. Além disso, quando ele chegou, ele trouxe o gin, que já era o destilado favorito das terras baixas naquela época. Ele tinha colocado uma tarifa muito alta para o conhaque francês e novos impostos para a cerveja em 1690, aumentando muito o preço e dificultando o acesso a essas bebidas. Além disso, surgiu um ato para encorajar a produção de conhaque e destilados de grãos, e a partir daí qualquer pessoa literalmente podia fabricar e vender sem nenhum problema os destilados ou o próprio conhaque. O rei William ele incentivou muito o consumo de gin na corte e é claro que logo acabou se espalhando para o povo. Londres cresceu muito rápido, se urbanizou muito rápido, e muitos estrangeiros, pobres, pessoas em situação de rua, pessoas da classe trabalhadora, começaram a invadir Londres na mesma época em que o salário estava subindo e o preço dos alimentos estava caindo, então era uma época muito próspera para Londres. A colheita dos grãos era abundante na época e geralmente sobravam estoques. Com esse produto, eles enxergaram um mercado emergente do gin e começaram a usar os seus grãos para fazer a produção da bebida. Não existia uma regulamentação para a produção do gin, como a gente já falou, né? Em 1720, 5 milhões de galões de gin estavam sendo destilados em Londres todo ano, o que era suficiente para um homem, uma mulher e uma criança consumirem um pint de gin por semana, e eles realmente tomavam isso. Então, como ainda não existia uma cultura do consumo do gin, as pessoas tomavam os pints de gin como se tomam os pints de cerveja. E lembrando, eles já sabiam das propriedades medicinais do zimbro, e claro que por isso, além do uso recreativo, muitos também tomavam achando que estavam aumentando sua imunidade e evitando certas doenças da época, basicamente uma cura à base de bebedeira que obviamente não acontecia. Além de tudo isso, nessa época a própria água não era boa para o consumo, e era mais seguro beber gin ou cerveja do que tomar a própria água, então para muitos um copo de gin era realmente um café da manhã. E pela primeira vez, homens e mulheres já estavam bebendo juntos livremente nas tavernas, o que não acontecia antes. E eles realmente bebiam muito gin. Era tanto gin que destruiu a vida da maioria das pessoas no geral e podemos dizer que era considerado até o crack da época. Por conta disso, o governo começou a perceber uma escalada de crimes e violência no país causada pelo excesso de gin que as pessoas consumiam, pois o gin era muito barato e fácil de se fazer, então todos tinham um fácil acesso ao destilado. Claro que a gente não está falando que é fácil e barato de se fazer, porque eram outros métodos diferentes do que existem hoje. E naquela época, com 1 centavo, qualquer um poderia passar o dia bêbado tomando gin. E é claro que sua produção era de péssima qualidade, e isso ajudou muito nessa trágica, digamos que, infestação alcoólica no povo inglês. Para tentar segurar essa onda, os magistrados fizeram uma série de leis, uma após a outra, chamadas Gin Acts, com a intenção de regulamentar e dificultar a produção do gin. Claro que isso acabou abrindo um mercado negro gigante, gerou o descontentamento do povo com o governo e, na verdade, isso não diminuiu nada o consumo de gin na Inglaterra, o que, na verdade, aumentou, sendo considerado o consumo de 10 litros por pessoa no ano de 1743. Já em 1751, um desastre natural diminuiu significativamente a produção dos grãos, o que fez com que a produção do gin diminuísse, deixando os pobres sem acesso às bebidas, porque, é claro, a produção diminuiu muito e seu preço subiu. E, finalmente, o artista chargista inglês William Hogarth desenhou 2 quadros, que um era Gin Lane e outro a Beer Street, onde mostra uma grande diferença, como vocês podem ver aí no YouTube. Em um cenário, existe um caos, pessoas morrendo, extremamente alcoolizadas, praticando crimes, carregando corpos, né? Agora, já na Beer Street,
a gente pode ver um clima de tranquilidade, fartura, alegria com pessoas da classe média, classe alta, enfim, tranquilos bebendo cerveja. E foi assim o fim de um legado macabro na história do gin, que deixou por muitos anos a estigma de uma substância que causa o abuso de álcool e finalmente nessa época o gin ficou conhecido como a ruína das mães. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui, escrevam suas dúvidas, suas opiniões. Digam aí se vocês gostaram, se vocês já conheciam essa história, se vocês tinham ouvido alguma coisa diferente. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembra de se inscrever, deixar seu like, aperta o sininho para não perder as notificações. E é claro, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo Trulicast.